Boas, neste vídeo eu quero falar acerca da falácia do apelo à força, chamada ad baculum. É quando uma pessoa, por exemplo, utiliza a força para que o outro aceite determinada conclusão, determinado argumento. E quando é suposto haver um diálogo racional, quando é suposto incentivar-se ou respeitar-se a liberdade do outro de concordar ou não concordar, de aceitar ou não aceitar determinados termos, determinadas premissas ou determinadas conclusões. Mas isto também envolve as relações no sentido geral entre as pessoas. E muitas vezes relações entre a dimensão política e as pessoas. E até a relação entre autoridades ou figuras que têm poder e as pessoas no sentido geral. Portanto, muitas vezes utiliza-se a falácia do apelo à força até entre pais e filhos. Entre, até para se realizar contratos entre empresários, ou principalmente quando se quer extorquir alguma coisa ou quando se quer atingir determinado objetivo, muitas vezes não olhando a meios. Então este meio acaba por ser muitas vezes a falácia do apelo à força. Como eu queria falar desta falácia, eu gostei da obra Lógica Informal do Blaise Walton. Encontrei aqui uma parte que eu acho interessante, portanto eu vou ler um bocadinho também da obra. Passo já a citar também. A falácia ad baculum, que é a falácia do apelo à força, é definida tradicionalmente como um apelo à força ou uma ameaça para que alguém aceite a conclusão de um argumento. Ad baculum significa literalmente com o báculo ou porrete. Em geral, os exemplos desse tipo de falácia mencionam o uso de métodos truculentos e bandos de intimidadores. Portanto, já se consegue compreender mais ou menos o que é isto da falácia do apelo à força. Um exemplo muito comum, quando se quer demonstrar, até com uma contextualização histórica, exemplos de falácia do apelo à força, usa-se o que é que o nacionalsocialismo alemão, o nazismo, por exemplo, fazia com os eleitores, por exemplo. Segundo, agora vou passar um exemplo que está aqui no livro. Segundo Grunberger, autor da A Social History of the Third Reich, publicado na Inglaterra, os nazistas costumavam enviar o seguinte aviso aos leitores alemães que deixavam a sua assinatura vencer. Nosso jornal certamente merece o apoio de todos os alemães. Continuaremos a lhe enviar seus exemplares e esperamos que você não queira se expor a consequências desagradáveis em caso de cancelamento. Portanto, isto aqui é uma intimidação. A pessoa tem de aceitar a conclusão deste argumento, de forma direta ou indireta, um argumento explícito ou implícito, senão corre o risco de ter consequências. Então é fácil ver por esse tipo de ameaça o apelo à força. É fácil ver que esse tipo de ameaça ou apelo à força é contrário aos objetivos e aos métodos do diálogo racional, do suposto diálogo racional. No diálogo racional, o argumentador deve ter liberdade para decidir por ele mesmo se aceita ou não uma conclusão, com base nos argumentos favoráveis e contrários a ela. A ameaça da força não deixa essas opções em aberto e tenta bloquear as possibilidades de diálogo livre. Por outro lado, um apelo à força pode, em alguns casos, não ser totalmente irracional. Por exemplo, alguns países contam com uma legislação que impõe penalidades severas a quem dirige alcoolizado. Embora tais leis pareçam constituir um recurso à força ou à ameaça de intervenção energética, pode-se argumentar que elas não são irracionais. Nesse caso, por exemplo, se uma pessoa pensar naquelas publicidades que algumas pessoas ou que alguns países podem ter no sentido de cuidado com o álcool, a conduzir alcoolizado, que pode ter penas severas. Portanto, isto aqui não é uma ameaça propriamente, nem é uma intimidação da mesma maneira que o regime nazi fazia ou fez. Isto aqui está preocupado com a segurança. Nós temos que compreender então em que enquadramento é que existe a falácia do apelo à força e em que enquadramento poderá parecer que existe uma falácia do apelo à força, mas em critérios de razoabilidade percebe-se que o objetivo final é a segurança, é a harmonia entre as pessoas. É evitar que por causa de uma pessoa conduzir alcoolizada, por exemplo, haja males maiores. Claro que depois depende da forma como
é apelada à não condução com álcool a mais no sangue, por exemplo. Portanto, é relativo. Agora, dá para perceber profundamente quando é que é muitas vezes, como é que é uma verdadeira falácia do apelo à força. Isto aqui acontece também entre relações no sentido geral, entre pessoas, entre pais, filhos, porque há pais que usam muito a falácia do apelo à força. Pais, eu digo pais, pai e mãe. E ainda existem casos entre políticos a relacionar-se com a dimensão política, legislativa, se assim se pode dizer, no sentido geral, a relacionar-se com as pessoas e com a população, fazendo o uso da falácia do apelo à força. Portanto, eu vou ver se tenho aqui mais algum exemplo interessante. Não creio ter. Eu acho que... pois também há um exemplo interessante, que é... Pois uma pessoa tem de perceber o contexto. Qual é a intenção? Há aqui um outro exemplo que eu considero importante. Se eu fosse você, teria muito cuidado, pode ser muito perigoso continuar com essa reportagem. Não faz muito tempo ameaçaram a família da pessoa que estava investigando essa gente e depois passaram por cima dela com uma escavadeira. Se neste caso a intenção da pessoa que está a adverter o jornalista, por exemplo, for de preocupação com a sua saúde e com a sua segurança, não é necessariamente considerado uma falácia do apelo à força. Agora, se isto for, por alguma razão, uma intimidação para que a pessoa deixe de fazer reportagem porque há alguns interesses por trás, aí é uma falácia do apelo à força. Isto aqui é um exemplo de que, por vezes, pode parecer uma falácia do apelo à força, por vezes pode simplesmente não ser. Depende da intenção, depende do jogo que está por trás. Depende dos interesses, depende de muita coisa. Portanto, quando nós pretendemos um diálogo racional, um diálogo livre, nós temos de demitir a falácia do apelo à força. Não pode existir falácia do apelo à força. Não pode existir muito tipo de falácias, senão não é produtivo, não é construtivo e não é positivo. Portanto, devemos estar com esta consciência disto, devemos estar atentos à possibilidade de estarmos a usar a falácia do apelo à força. Porque a falácia do apelo à força acontece com muita frequência por parte de quem tem poder de alguma maneira. Seja ele qual for. Seja qual for a forma de poder. Portanto, nós devemos ter atenção como é que... porque isto pode surgir por parte de pessoas que têm poder, poderosos e poderosas, que intimidam para atingir determinados objetivos, para atingir determinados fins, onde há interesses por trás. Intimidam ameaçando a integridade, muitas vezes, das pessoas. Ou a possível privação de seja o que for. Portanto, fica aqui um pequeno discurso filosófico. Claro que isto dá pano para mangas, isto é um discurso que pode fazer à volta disto, mas isto é só uma pequena demonstração, uma exemplificação da falácia do apelo à força, porque ela existe, ela continua a acontecer e convém nós termos consciência disso. Consciência em termos no sentido geral, consciência de teorias de argumentação, retórica, argumentação, filosofia, porque é importante. É importante termos consciência das coisas, é importante termos conhecimentos filosóficos para construirmos melhor o nosso pensamento e para nos defendermos, no sentido geral. Portanto, fica aqui esta reflexão. Se gostarem do meu vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal, partilhem, comentem, ponham like, porque, como eu digo sempre, é importante para fazer crescer o canal e cumprimentos filosóficos.